Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso do 11 ao 17, é o texto para nossa instrução e edificação nessa noite. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do 11 até o 17. Acompanhe a leitura dessa porção da Escritura, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos expor a passagem, e você precisa conferir aquilo que está sendo dito com o texto que será lido e explicado, tá bom? 2 Coríntios 5, a partir do 11 ao 17, diz: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo e vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus a manifestação do seu poder no Espírito para a compreensão da palavra. Meu Senhor, abre-nos o coração nesta hora, oriente-nos, ajude-nos, edificando-nos, fortalecendo-nos e manifestando o seu poder e graça na revelação da palavra que foi lida. Que o Senhor, que tem a capacidade de infundir a verdade da Escritura, faça isso para a edificação da igreja e para a salvação daqueles por quem Jesus Cristo morreu. Essa é a nossa oração e súplica em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, alguém já disse acertadamente que um homem não pode ser avaliado fora do seu tempo, bem como do seu contexto. Eu acredito que esta frase, ela nos ajuda a compreender que a avaliação do cristianismo bíblico deve percorrer o caminho da avaliação de dois termos importantes. O primeiro deles é o anacronismo, que é a avaliação de uma palavra no seu tempo. O segundo dele, também muito importante, a proporção da leitura dessa passagem, que é objeto da exposição dessa noite, é o diacronismo, é a avaliação da palavra ou do termo através do tempo. Avaliar o cristianismo e a adesão à fé cristã deve percorrer esses dois termos, porque há um abismo que separa aqueles que foram chamados no primeiro século para muitos daqueles que têm sido chamados no século 21, sobretudo no ocidente cristão. Há uma diferença significativa na adesão da mensagem gloriosa da salvação no primeiro século e aquilo que nós temos percebido nos nossos dias. Me parece que há um movimento de líderes evangélicos no nosso país e de pessoas que estão buscando o conforto de um lugar e de uma mensagem que não considera a exigência da Escritura no que tange o acolher a mensagem redentora. Eu falo isso, meus irmãos, porque o chamado eficaz no primeiro século era permeado de notícias que levariam muitas pessoas ao sofrimento.
Eu falo isso, meus irmãos e amigos, porque a mensagem que tem sido pregada nos nossos dias, em muitos púlpitos no nosso país, é um chamado para o parar de sofrer, para uma condição de superávit econômico, de saúde ou de relacionamentos. Se nós avaliarmos o texto lido, nós chegaremos à conclusão que, semelhantemente a essa ideia geral daqueles que vão sendo chamados, há também uma percepção de que o próprio pastorado, ele também se separa por um abismo muito profundo do primeiro século e daquilo que nós vivemos nesses dias. Por exemplo, essa igreja, a igreja de Corinto, foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. E de alguma forma, uma parte desse texto que nós lemos é uma defesa de Paulo, não apenas do seu chamado, mas da sua vocação. Volte o seu olhar para o texto que é objeto da exposição nessa noite, e você perceberá que Paulo, na primeira sessão, versos do 11 ao 13, de 2 Coríntios capítulo 5, descreve a sua consciência de chamado, a sua relação de pertencimento a Cristo, a proporção daquilo que alguns estavam a falar dele naqueles dias. Verso 11, primeiro ele diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Primeiro, eu acredito que seja da nossa competência compreender o que é que Paulo quer comunicar com essa expressão, e assim, conhecendo o temor do Senhor. Meus irmãos, o temor aqui, ainda que do ponto de vista da etimologia, possa sinalizar medo, não tem relação com isso. O medo no sentido da fobia social que as pessoas vivem hoje em dia. O medo no sentido da preservação de algumas pessoas na sua casa, sem sair para as ruas da cidade, por medo de violência. A ideia de medo aqui, na tradução da revista atualizada no Brasil por temor, é um temor de reverência, do reconhecimento que Paulo tinha de quem é Deus, que é um Deus santo, separado de nós, que somos pecadores, um Deus que se ira contra o pecado, que vive indignado por causa da indiferença daqueles que lhe pertencem e que vivem de forma dissoluta, entregues ao pecado. Paulo reconhece que um cristão genuíno é aquele que conhece o temor, que é um temor reverente, que contempla a santidade de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus. Mas ele segue aqui declarando que ele é conhecido de Deus, conhecido não apenas depois da sua conversão e daquela experiência registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, por Lucas, mas ele é conhecido antes mesmo da fundação do mundo, porque Deus o havia separado para a salvação, e não apenas para a salvação, mas que ele fosse chamado para ser comissionado como um apóstolo que pregaria o evangelho aos gentios. E ele assume esse cargo, ele assume essa incumbência e o faz da forma mais excelente, já que se tornou o maior missionário que a cristandade já conheceu. Paulo revela que Deus o conhece desde antes da fundação do mundo, e quando ele estava no ventre da sua mãe, e registrou todos os seus dias
escrevendo todos os detalhes da sua história em um livro, como no registro do Salmo 139. Mas ele revela aqui que daqueles que lhe conheciam antes de ser chamado a uma relação de aliança com o Senhor, verso 13, há uma declaração aqui implícita de que alguns dos seus patrícios, alguns daqueles religiosos do seu tempo, com quem ele caminhou, com quem ele se assessorou para perseguir a igreja de Cristo, o haviam declarado como louco, já que ele havia acolhido a mensagem redentora, estava a divulgar que Jesus, o filho de José e de Maria, era de fato o Messias prometido aos judeus. De modo que o verso 13 nos diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Os patrícios do apóstolo, aqueles que cresceram com ele, que viveram a juventude com ele, os judeus religiosos, como ele foi no passado, estavam atribuindo loucura àquilo que Paulo estava fazendo e vivendo, e indignados por isso, eles estavam a disseminar essa mentira. Meus irmãos, a partir daqui, e declaradas essas verdades sobre o ministério do apóstolo Paulo, ele passa a tratar acerca do amor de Cristo. Inicialmente, ele declara que o amor de Cristo é um amor constrangedor. Percebam comigo que no verso 14, o apóstolo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, nós vamos pontuar o estudo dessa noite, considerando algumas verdades a partir do verso de número 15. Paulo aqui está chamando a atenção daqueles irmãos acerca desse amor constrangedor do Senhor Jesus. E quando ele afirma que esse amor é um amor que constrange, nós devemos considerar primeiro a etimologia da palavra amor aqui. Há 3 palavras na língua original, aqui no Novo Testamento, a língua grega, que definem o amor e que são traduzidas por essa palavra no vernáculo. A primeira palavra que define amor, ou que é traduzida por amor no Novo Testamento, é philéu, cuja ideia é de amizade. A segunda palavra que é traduzida por amor, que define amor no Novo Testamento, é a palavra eros, de onde é traduzida a palavra erótico. É o amor de um homem com uma mulher, é o amor da intimidade que deve acontecer no seio do matrimônio, por pessoas regularmente casadas. Mas há uma outra palavra que é traduzida por amor, que Paulo utiliza nesta passagem. Verso 15, ele diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. O que é interessante é que há uma conexão aqui entre o 15 e o 14. Ele está dando consciência aos seus leitores do que Cristo fez, para que eles tenham consciência da realidade de que, de fato, o amor de Cristo é constrangedor. E ele é constrangedor porque a palavra que Paulo utiliza aqui é ágape, é a palavra que é utilizada constantemente quando se descreve o amor de Cristo. Meus irmãos, Paulo está falando aqui de um amor sacrificial. Paulo está falando aqui de um amor que se doa. Paulo está falando aqui de um amor de alguém que deixou a sua glória, a sua relação favorável à lei e se nivelou àqueles que ele mesmo criou para revelar a sua afinidade, bem como o seu comprometimento com a sua missão. Daí a realidade de que este amor é de fato o amor que constrange. É interessante que se pense dentro do verso 15 de 2 Coríntios capítulo 5,
que não há aqui qualquer ideia de uma teologia do ponto de vista da soteriologia universalista. A ideia de que Cristo morreu por todos se refere a todos os eleitos. Ele morreu por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu por aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida. A sua morte é suficiente. A sua morte é suficiente para salvar aquele por quem ele entregou a sua vida, aquele por quem ele derramou o seu sangue. De fato, meus irmãos, o amor de Cristo é constrangedor. E os autores sacros inspirados registraram na Escritura o que é que esse amor constrange. Deixe marcado aí em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 11 até o 17, e veja comigo o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19. 1 de João, capítulo 4, um texto bem curto, verso 19, ele diz: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Cristo nos amou quando nós estávamos nas trevas. Cristo nos amou quando nós estávamos perdidos. Cristo nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós éramos os seus inimigos, declaradamente seus inimigos. Daí Paulo afirmar aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 15, que o amor de Cristo é efetivamente constrangedor. Meus queridos, se continuarmos folheando as Escrituras, nós vamos perceber que na literatura paulina ainda há argumentos para compreendermos que de fato o amor de Cristo é constrangedor. Se você abrir a palavra de Deus agora na carta aos Romanos, você vai perceber isso no capítulo 5, nos versos do 6 até o 10. Romanos, capítulo 5, do 6 até o 10, a palavra de Deus nos diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você compreende a proporção que você lê a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 15, a razão pela qual o amor de Cristo nos constrange? Daí a consciência da experiência paulina, que de fato o amor de Cristo é constrangedor. Mas percebam ainda que agora, dentro dessa segunda sessão, nós vamos perceber que ele morreu, nos constrangendo, para que nós morrêssemos também. Percebam ainda, versos 14 e 15, a Escritura diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O segundo ensino dessa passagem, nessa noite, é que Cristo morreu, segundo a literatura paulina, para que nós morrêssemos também. Isso é muito claro aqui. Se você ler os versos
14, 15, está muito evidente. Não precisa de muito esforço para você entender que Paulo está afirmando que o amor constrangedor de Cristo foi para que nós morrêssemos com Ele. O detalhe aqui é que, como a palavra amor, a palavra morte na Escritura tem alguns significados. Nós ocidentais geralmente definimos a morte apenas e tão somente como a separação da alma do corpo, que é a definição da teologia para a morte física. Contudo, a Bíblia ainda define duas formas de morte. Nós temos uma definição da morte que é definida como a morte eterna, que é a separação irremediada da criatura do seu Criador. É a experiência de todo aquele que parte para a eternidade sem estar vinculado a Cristo, sem ter confessado a Cristo como seu Salvador, sem ter se arrependido dos seus pecados, sem ter deixado de viver uma vida de pecados. Esta é a experiência de todos aqueles que partem para a eternidade sem o conhecimento salvífico de Jesus, aquilo que a Bíblia define como a morte eterna. Mas há uma outra definição de morte. Essa expressão morte, traduzida para o vernáculo, tem três significados. Paulo está falando aqui de um outro tipo de morte, mas a Bíblia define também que algumas pessoas que estão vivas biologicamente estão mortas espiritualmente. E esta é a terceira definição de morte. Pessoas que transitam, pessoas que vivem, que estão sadias, algumas que sentam nas bancadas das igrejas, que ouvem a mensagem do Evangelho, algumas até que professaram a Cristo como Salvador e que foram batizadas, mas sem uma experiência de novo nascimento. São pessoas vinculadas à igreja enquanto instituição, mas distanciadas de Cristo por suas obras, por suas práticas e pelos seus pecados. Ou seja, elas estão biologicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Paulo está escrevendo aqui para um grupo de pessoas que ele entende que haviam experimentado de Cristo, que haviam nascido de novo, que haviam se tornado objetos do amor eletivo de Deus na eternidade e no tempo próprio foram visitadas por uma consciência de pecados muito grande e arrependidos desses pecados estavam vivendo para Cristo. Ele está falando para essas pessoas, para a igreja que é definida para além de uma instituição, a igreja que é o corpo de Cristo, o seu organismo, a igreja invisível que só Cristo vê. Ele está falando para os crentes e afirmando que Cristo morreu para que nós morrêssemos também. Ou seja, a ideia de Paulo, meus irmãos, é que nós precisamos de morrer todos os dias. Nós precisamos de suplicar a Deus que mortifique a nossa natureza humana e corrompida. Precisamos suplicar a Deus que nos dê a capacidade de, pelos meios de graça, renovar a nossa mente. Precisamos de suplicar a Deus para nos dar a capacidade de ter vida de oração. Precisamos de suplicar a Deus para ter avidez pela leitura da palavra. Precisamos de pedir a Deus todos os dias que haja no nosso coração o desejo de ter comunhão com os santos, de estar na igreja, nos cultos regulares, de frequentá-la, de entender o valor que ela tem enquanto instituição, quando abre as suas portas para acolher os peregrinos. Meus queridos, Paulo está falando para esse grupo de pessoas, gente crente que nasceu de novo. Ele diz que os crentes e que o desejo que Cristo tem para eles é que eles morram para si mesmos. Nós precisamos de entender essa mensagem. E que aqueles que estão vivos para si mesmos, que continuam pautados na sua agenda, do egoísmo, do hedonismo, do narcisismo, ainda não experimentaram de Cristo, pois estão pautados na agenda do velho homem. Paulo diz, verso 14, o amor de Cristo
nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, de fato Cristo morreu para que morrêssemos também. Esse é o mesmo argumento que Paulo vai utilizar quando escreve a sua carta à igreja da Galácia. Veja, deixe marcado aí em 2 Coríntios capítulo 5, e abra comigo lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, verso 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo declara que ele está morto para ele, que ele está morto para o mundo, que ele está morto para as concupiscências da carne. A pergunta que eu faço para você nessa noite, que está aqui no santuário, para você que nos acompanha por meio das nossas redes sociais: você já morreu para si mesmo? Você tem buscado morrer todos os dias? Paulo afirmou que ele está crucificado com Cristo, e nós precisamos, à semelhança de Paulo, morrer todos os dias, para que haja mais de Cristo em nós, para que a sua obra se manifeste nas nossas palavras, nas nossas relações, no nosso pensar e no nosso agir. Mas, meus irmãos, a Escritura vai nos mostrar ainda que Paulo afirma aqui, agora a partir do 15 e até o verso 17, duas lições maravilhosas. Veja, o 15 ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja o 16: e assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, há uma terceira lição preciosa aqui. Nós já aprendemos que o amor de Cristo é constrangedor. Nós já aprendemos que Cristo morreu para que nós morrêssemos com Ele. Ele quer que a gente morra todos os dias para nós mesmos. Mas há aqui uma terceira lição: Ele morreu para que vivêssemos. Vejam, há muito claro aqui, verso de número 15 e o 16, Paulo diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Para explicar o verso 15, dentro dessa proposição de que ele morreu para que vivêssemos, nós precisamos de entender aqui o verso 16. Conhecer a Cristo aqui, segundo a carne, é conhecê-lo naturalmente, como as pessoas conhecem e reconhecem o seu trabalho, a sua missão, e que têm uma percepção da importância da sua vida. Não são poucas as pessoas na sociedade que reconhecem, sem uma revelação especial, o conhecimento da sua condição de pecados, dos valores do Cristo histórico, de que ele nasceu, de que ele viveu, de que ele cumpriu o seu ministério, de que ele morreu, de que ele ressuscitou e de que foi assunto aos céus. Meus irmãos, isso aqui é conhecer a Cristo segundo a carne. E é interessante porque aqui nós precisamos de fazer uma distinção de conhecimento. É verdade que a sociedade, ela reconhece alguns tipos de saberes: o saber científico, o saber filosófico, o saber empírico ou popular e o saber teológico, a boa teologia. Mas a Bíblia
para além dessas definições da ciência, nos convida a pensar no conhecimento, fazendo um contraponto entre o conhecimento intelectual e o conhecimento experimental. Alguém que conhece a Cristo segundo a carne, só o conhece intelectualmente. Isso pode ser a proporção de uma capacidade cognitiva e de formação acadêmica ou não. Pode ser alguém sem o processo de escolarização, ou outra pessoa que fez um curso de teologia, que passou por uma pós-graduação, pelo mestrado e até pelo pós-doutorado em teologia, alguns até com títulos de doutor em divindade. Há muitos doutores que conhecem a Cristo apenas segundo a carne. Lembrem-se daquele encontro de Jesus registrado no Evangelho segundo escreveu João, quando ele esteve diante de um doutor da lei. Nicodemos era alguém que conseguia discernir a teologia, que tinha um conhecimento intelectual da verdade, mas não tinha um conhecimento experimental de Cristo, ao ponto de Jesus dizer para ele: importa-vos nascer de novo, e ele perguntar: mas como pode alguém sendo adulto voltar ao ventre materno? Meus irmãos, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Cristo morreu para que vivêssemos, e o que Ele quer para nós é nos oferecer uma vida plena e abundante. Isso não tem relação com dinheiro, isso não tem relação com a condição de uma saúde superavitária, muito menos com as relações interpessoais. A ideia de vida abundante, a ideia de vida abundante, meus irmãos, é a ideia de contentamento em Deus. A ideia de vida abundante não tem relação com a quantidade de dinheiro que está na sua conta bancária, nem com o diagnóstico de saúde que você tem. A ideia de vida abundante não tem também qualquer relação com o estado das suas relações interpessoais. A ideia de vida abundante é produzida pela experiência do novo nascimento. Cristo morreu para que nós vivêssemos, primeiro aqui, tendo contentamento em Deus, contentamento na escassez, contentamento na doença, contentamento nos conflitos interpessoais, entendendo a sua soberania e a sua providência. Meus irmãos queridos, Cristo de fato morreu para que nós vivêssemos. É essa a percepção que João tem, e ele escreve a sua primeira carta destacando esse ensino. Deixe marcado aí, mais uma vez, vamos recorrer à literatura joanina. 1 de João, capítulo 4, verso de número 9 agora. Veja, a Escritura diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Se a sua vida é segundo Cristo, se você vive por meio de Cristo, você terá uma vida de alguém que ressuscitou dentre os mortos. E aqui há de se fazer uma distinção dos termos ressurreição. Primeiro, nós ressuscitamos da nossa condição de mortos espirituais, porque quando nós estávamos mortos, Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Então os crentes já ressuscitaram, mas haverá ainda uma ressurreição final, a ressurreição do nosso corpo. E é importante lembrarmos que quando partirmos daqui, nós que já experimentamos de Cristo, nós já arrependemos profundamente dos nossos pecados, que buscamos mortificar o velho homem, na experiência da morte física, nós seremos conduzidos aos portais da eternidade feliz. Isso não lhe traz alegria?
Isso não lhe traz contentamento? Que o temor que as pessoas têm da morte, você não precisa ter? Que você não precisa andar com medo de morrer? Porque a morte para aquele que está em Cristo é uma promoção à eternidade feliz, é uma mudança de status da igreja militante para a igreja triunfante, gloriosa nos céus. Isso não traz alegria a você? Será que o seu olhar está tão voltado para isso aqui? Você está tão voltado para as conquistas desse mundo, que você tem esquecido que Cristo já ressuscitou você, e que Ele vai ressuscitar o seu corpo, finalmente, no dia da parousia? É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele morreu para que vivêssemos. Obviamente, meus irmãos, que isso aqui está para além de um conhecimento intelectual de Cristo. Não é conhecimento da teologia, não é título de doutor, não é título de mestre, não é se você tem graduação ou pós-graduação. Essa mensagem universal, pregada em todos os lugares, é a mensagem que o indouto consegue compreender, porque ela é aplicada ao coração pela obra do Espírito. Então, a terceira lição do estudo dessa noite é que Ele morreu para que vivêssemos. Mas por fim, meus irmãos, verso de número 17, 16 também, 2 Coríntios 5, ele diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, a quarta e última lição dessa passagem é que Ele morreu para participarmos da nova criação agora e depois. Isso já foi posto aqui nesse terceiro ponto, mas eu quero enfatizar isso dentro da visão da cosmovisão cristã reformada, dentro de uma visão de mundo biblicamente orientada, que nós estamos pautados em 4 pilares. Eu gosto mais dos 3, que é criação, queda e redenção. Mas há aqueles que advoguem que após a redenção virá a consumação. Então, se nós juntarmos a consumação com a redenção, nós teremos a aplicação aqui dessa quarta e última lição do estudo dessa noite. A ideia é de que Ele morreu para participarmos da nova criação, agora e depois. Meus queridos, o detalhe aqui é que para termos acesso e participarmos dessa nova criação, nós precisamos de uma experiência de novo nascimento. Sem a experiência de novo nascimento, você terá meros reparos na sua vida moral. Você vai tentar ser melhor, você vai tentar não acolher suborno, você vai tentar ter uma vida ética e moral, mais amparada pelos valores da palavra de Deus. Você vai tentar viver um padrão em que as pessoas reconheçam pelo seu estereótipo de que você é diferenciado socialmente. Mas esses reparos não são suficientes para essa nova vida. Os reparos são remendos. Só Cristo, pelo Espírito, por uma consciência profunda e aguçada de pecados, pode gerar nova vida pelo Espírito e pela palavra. Nós temos muitas pessoas na igreja convencidas de muita coisa, com uma capacidade cognitiva enorme, com uma retórica invejável, conhecimento técnico, conceitual, acadêmico, da palavra. E para conhecer a Bíblia,
tecnicamente, você só precisa de ferramentas. Da hermenêutica, que é uma ciência de interpretação, ou da homilética, que vai capacitar a homilia, a oratória. Meus irmãos, o inferno está cheio de bons oradores, de pessoas que tinham a cabeça cheia de teologia, sem nunca ter experimentado de Cristo, sem nunca ter agonizado pelos seus pecados, sem nunca ter sentido qualquer tipo de pesar e de tristeza por ter pecado contra Deus. Meus irmãos, Paulo afirma aqui que aquela que está em Cristo é nova criatura. E ele complementa dizendo que os que são nova criação de Deus, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, nós precisamos de experimentar de Cristo. Nós precisamos de falar mais sobre arrependimento de pecados. Nós não podemos permanecer dentro de uma vida cristã da superfície, da mediocridade, achando que tudo está bem, que nós temos uma relação de pertencimento religioso. Nós precisamos todos os dias fazer avultar a obra de Cristo, a sua pessoa, o seu sacrifício vicário, substitutivo, pela forma como nós nos vestimos, pela maneira pela qual nós falamos, pelo ciclo de amizade, de relacionamento que temos, pela maneira como nós tratamos a cultura, a arte, o dinheiro, o sexo, o casamento e as coisas religiosas. Paulo afirma aqui que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está falando aqui de novo nascimento. Eu não posso encerrar o estudo nessa noite sem perguntar para você: que tipo de conhecimento você tem de Cristo? Seu conhecimento é intelectual? Você conhece as doutrinas reformadas, 5 pontos, os 5 solas, discute teologia na internet, acusa os pentecostais, os arminianos, diminui a fé deles por sua capacidade cognitiva? O seu conhecimento é o produto da sua capacidade racional? Quero dizer para você que ainda que isso possa lhe favorecer, você está perdido, porque você não nasceu de novo ainda. Cristo falou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Paulo está falando aqui aos crentes de uma igreja complicada, a igreja de Corinto. Se você está em Cristo, se você está vinculado a Ele, você é nova criatura. Suas relações são outras, seus valores são outros, a sua vida é outra, cheia de gratidão, cheia de contentamento, cheia da consciência, da soberania e da providência de Deus. Eu quero encerrar o estudo nessa noite, lembrando um pouco daquilo que nós falamos no início. Nós dissemos que nós não podemos julgar um homem ou uma pessoa fora do seu tempo e do seu contexto. Dissemos aqui que no início da história da igreja, ainda no seu estado embrionário, lá no primeiro século, ser crente era colocar a vida em risco, ser rotulado, ridicularizado, perseguido. Dissemos também que diacronicamente falando, essa mensagem da redenção foi sendo diluída. E hoje ela está na superfície. E há muitas pessoas
que não experimentaram de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, que Cristo está chamando a você a arrepender-se dos seus pecados. Que a mensagem do Evangelho é arrepender-se, crede no Evangelho. Se você está vinculado a Cristo, todos os dias você deseja morrer. Todos os dias você busca os meios de graça para mortificar o seu velho homem. Se você não está vinculado a Cristo ainda, se ainda não recebeu a graça salvadora, olha, essa mensagem é para você. Deus está o chamando nessa noite a arrepender-se profundamente, genuinamente dos seus pecados, a confessá-los e a deixá-los, para achar misericórdia diante de Deus. Nós vamos orar e encerrar o estudo bíblico nessa noite. Fique de pé e nós vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, bendito para sempre seja o teu nome. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome. E te suplicamos, meu Senhor, que derrame na igreja presbiteriana da Bahia, na igreja presbiteriana do Brasil, uma consciência genuína e profunda de pecados, para que a vida que é gerada pelo Espírito, por meio de Cristo e da sua palavra, seja uma vida abundante, não apenas uma vida superficial de aparência, mas uma vida de gente que se entende numa relação de pertencimento contigo. Deus, aplica a tua palavra ao coração do teu povo, edifica e fortalece a tua igreja, aperfeiçoando o caráter daqueles que são teus, e chama, meu Senhor, a uma relação de aliança, por meio do chamado eficaz, aqueles por quem Cristo morreu. Promove assim a glória de Jesus por meio da pregação. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Muito bem. Tem alguém nos visitando nessa noite? Se você nos visita e pode ficar de pé, a gente quer conhecer ele e saudar. Temos não é? Muito bem. Vocês têm algum aviso? Se não, lembrar os irmãos que no domingo, pela manhã, 9 da manhã, culto de louvor e adoração, e às 10h15, escola bíblica dominical, com classe para todas as faixas etárias, e 18 horas, culto de celebração de louvor ao nosso Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.